A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus, ou seja, a revista de escola dominical. É a nossa terceira lição, da classe dos adultos, a nossa terceira lição. E nessa terceira lição nós vamos falar sobre, o título da nossa lição é Não farás para ti mais de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Então aqui nós vamos ver que o título da lição 3 é esse título aqui que nós lemos aqui agora. Não farás para ti mais de escultura. A devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. A referência de texto, o texto de referência, está em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Então vamos ler aqui, fazer a leitura bíblica, que é o nosso texto de referência, que nós vamos aqui fazer o comentário da lição de número 3 da classe dos adultos. Não farás para ti mais de escultura, nem alguma semelhança do que há acima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse aqui é o texto de referência, que nós vamos extrair aqui o comentário dessa terceira lição. Então vamos ver aqui então os tópicos, Vamos ver aqui os tópicos aqui da lição da classe dos adultos de escola dominical. Então nós vamos ver aqui o segundo mandamento. Primeiro ponto, entendendo o segundo mandamento. Segundo ponto, a proibição do mandamento e a explicação do mandamento. No segundo tópico nós temos avisos e promessas. Primeiro ponto, a iniquidade dos pais nos filhos. Segundo, a bênção para os que guardam os mandamentos. Terceiro, Deus quer ser ouvido e não visto. No terceiro tópico nós temos o cuidado com as mensagens. Primeiro, fugindo da idolatria. Segundo, a idolatria na mente, a idolatria da mente. Terceiro, a imagem que Deus aceita. Aqui nós vamos aprender aqui muitas lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Para o nosso crescimento espiritual, nós vamos aprender muitas lições importantes aqui. Na lição 3, antes de estudarmos aqui a lição 3, com esse título tão importante, Não farás imagem de escultura. Uma ordenança que Deus deu para Israel não fazer imagem de escultura. Antes de entrarmos aqui para estudarmos aqui a palavra de Deus, eu peço a você que é professor, você que é aluno, você que é obreiro da casa de Deus, você que gosta de aprender a palavra de Deus, está sempre nos acompanhando aqui, no canal do YouTube, Professor de Escola Dominical. Eu peço a você para se inscrever no nosso canal e fazer o comentário e deixar o seu like. Pode fazer o comentário que nós vamos ler todos os comentários, tá bom? Aceitamos também sugestões para que nós possamos melhorar o canal, com o propósito de servir a todos os irmãos que necessita aí de um estudo, Um estudo aí que pode auxiliar também os professores que dão aula. Aqui nós vamos falar aqui algumas coisas que pode até melhorar a qualidade da sua aula. Você que é professor de escola dominical, é igual eu. Eu também sou professor de escola dominical, mas eu sou o obreiro da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. E lá também nós damos aula de escola dominical. A revista é outra,
mas estamos aí prestando esse serviço a vocês que congregam na Assembleia de Deus Ministério do Madureira. Estamos prestando esse serviço a vocês, porque também faz parte da obra de Deus e também da Igreja de Deus, visto que Jesus, quando vier buscar a sua igreja, não vai levar placa, mas um povo zeloso, especial de boas obras. Está lá na carta de Tito, né? Paulo mandou a Tito no capítulo 2. No capítulo 2, Paulo fala sobre isso, que Deus vai vir, um povo vai vir buscar, Jesus vai vir buscar, um povo especial, zeloso, santo e de boas obras. Dito isto, vamos então para o comentário, aqui no primeiro tópico, né, o segundo mandamento, entendendo o segundo mandamento. Aqui, irmão, se faz necessário nós lermos aqui, quero dizer para os irmãos que nós não vamos ler tudo aqui que está na revista da Escola Dominical, senão fica muito longo o vídeo, né, e até entediante para aqueles que estão vendo aí os nossos vídeos aí. Então nós vamos ler só um pedacinho aqui, tá? E já vamos entrar no comentário. Não vamos ler tudo que está aqui na revista da Escola Dominical, senão a leitura fica muito longa. Entendendo o segundo mandamento. A diferença entre o primeiro e o segundo mandamento é que o primeiro nos fala de uma adoração ao Deus certo. Ele nos chama a adorar o verdadeiro Deus e rejeitar o Deus falso. Já o segundo nos ensina a adorar a Deus certo, de modo certo. Na verdade, Deus, Criador, não pode ser comparado com ídolos feitos à semelhança de homens. Enquanto o primeiro mandamento nos ensina a adorar Deus certo, o segundo mandamento nos estimula a rejeitar e nos proíbe de adorar os falsos deuses, ao Senhor Deus de maneira falsa. Então nós vamos ver aqui que há dois mandamentos, né? Aqui na primeira lição que nós estudamos, está dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Na segunda lição. Aqui já é uma ordenança para não fazer imagens de escultura, com a finalidade de adorar essa imagem de escultura. Então nós vamos ver que na segunda lição nós aprendemos que Deus ele ordenou ao povo de Israel para não adorar outros deuses. Então na terceira lição, Deus já fala para não fazer imagem de escultura com a finalidade de adorar essas imagens de escultura. Então nós vamos ver que Deus fala, né, entendendo o segundo mandamento, que é uma diferença entre o primeiro e o segundo. A diferença entre o primeiro e o segundo mandamento é que o primeiro nos fala de uma ordenança ao Deus certo e ele nos chama a adorar o Deus verdadeiro e rejeitar o falso. Então nós vamos ver que Deus, ele dá uma ordenança para adorar somente a Ele, né? Somente a Ele adorarás. E é interessante que Deus fala para não fazer imagem de escultura. Nós vamos ver que quando Deus ele tirou o povo de Israel do Egito, Deus tirou o povo de Israel do Egito, e nós vamos ver que no Egito havia muitos deuses lá, muitas divindades, né? O próprio faraó, ele era considerado um semideus. Então nós vamos ver que quando Adão pecou lá no Gênesis, no capítulo 3, que ele arrastou toda a sua posteridade, ou seja, todos os seus descendentes ao pecado, né? Todo ser humano quando nasce, ele já nasce espiritualmente morto, né? Morto por causa do pecado. E nós vamos ver que Deus, sabendo que o homem, ele nasce espiritualmente morto, e sabendo também que o homem tem uma alma, tem um espírito, que mesmo o homem morto espiritualmente, ele tem essa parte imaterial, e que o homem tem uma tendência, embora esteja perdido no pecado, o homem tem uma tendência a buscar, né, um poder supremo, como diz as pessoas que não servem a Deus. Um poder supremo, né, um criador. Então nós vamos ver que Deus, vendo essa tendência do povo de Israel,
Ele falou assim, olha, não farás imagem de escultura com o propósito de adorar. E nós vamos ver que quando Moisés subiu ao monte, ele ficou lá 40 dias e 40 noites, está escrito no livro de Êxodo, né? Êxodo, lá no capítulo 25, 26, quando ele sobe o monte, nós vamos ver que pelo fato dele demorar tanto para descer do monte, o povo de Israel fez um bezerro de ouro para adorar. Né? Eles estavam adorando o bezerro de ouro e falaram, olha, esse Moisés aí que subiu no monte, ele não vai voltar mais, então vamos fazer aqui um bezerro. E nós vamos ver que foi justamente nesse ponto que o povo de Israel pecou. Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro de ouro como se fosse um Deus. Então nós vamos ver, por isso que Deus ele falou, não farás para ti imagem de escultura. Então nós vamos ver, né, que Deus ele não só ordenou que não se fizesse imagem de escultura, mas na questão de adorar Deus de uma maneira correta, né? De adorar Deus de uma maneira correta, que nós vamos ver aqui, né, a questão de adorar a Deus de uma maneira correta e adorando o verdadeiro Deus, né, e realmente obedecendo a esse segundo mandamento, que é não fazer imagem de escultura. Aqui no segundo ponto, a proibição do mandamento. A ordenança era simples, não fazer imagem de escultura. O que era o ídolo? Era uma arte criada com ferramentas moldado por mãos humanas, esculpida em madeira, pedra ou metal, como sendo a representação de algum ser divino. Né? O segundo mandamento não rejeita a arte de inventar coisas, rejeita o ato de fazê-las para servir objeto de adoração. Então nós vamos ver que Deus não condena o ser humano quando se fala sobre arte com outra finalidade. Se nós andarmos aí no centro de São Paulo, nós vamos ver muitos quadros, né? Nós vamos ver às vezes pintura nas paredes, nós vamos ver imagens no centro de São Paulo, de homens que fizeram uma história, né, na civilização, ou seja, no Brasil. Nós vamos ver escritores, nós vamos ver médicos, nós vamos ver, o que mais? Filósofos, nós vamos ver assim, artistas, né, pintores, que muitas vezes nós vamos ver a imagem dessas pessoas como um memorial ali, que ela contribuiu para o desenvolvimento da sociedade, dentro ali da sua área, né? Um artista, um médico, um filósofo, um escritor, né, que marcou a sua época e foi ali levantado, foi esculpido a imagem que representou a vida dele, ou seja, ele deixou um legado na sociedade. Né? Ele deixou um legado e ele contribuiu com o desenvolvimento de uma determinada cidade, ou seja, nesse caso o Brasil, né? Ou São Paulo. Então Deus não condena isso. Mas o que Deus condena é a pessoa usar o talento que ela tem, para isso pegar, fazer a imagem, esculpir aquela imagem, dar forma naquela imagem, né? E aquela imagem representar um Deus que a pessoa criou ali. Porque a palavra de Deus fala no livro do profeta Isaías que o homem pega um pedaço de madeira, o homem trabalha naquele pedaço de madeira, ele esculpe, ele dá forma naquele pedaço de madeira, e ele dobra o joelho e ela adora aquele pedaço de madeira. Então Deus ele chama essas pessoas de pessoas loucas, porque ele fala, essa pessoa não tem raciocínio, que ela pegou um pedaço de madeira, né? E uma parte daquela madeira ela cozinhou, ela fez uma fogueira, fez um alimento, comeu. Com aquele outro pedaço de madeira ela fez um Deus e adorou aquele Deus. Aí o profeta, Deus usando o profeta Isaías, fala assim, esse povo é louco, esse povo não tem raciocínio, não entende as coisas. Então nós vamos ver que Deus condena, né,
o ser humano usar a criatividade que ele tem com o propósito de fazer uma imagem de escultura para adorar, né? Para representar um Deus ali que muitas vezes a pessoa ela cria. Um exemplo da criação de vários deuses é o Egito. O Egito tinha deuses, né, com um corpo de homem e cabeça de animal, cabeça de águia, cabeça de cachorro, cabeça de touro, né, cabeça de cobra, cabeça de crocodilo. Então nós vamos ver que aquela civilização antiga do Egito, eles criaram seus próprios deuses. Eles adoravam o sol, adoravam a lua, né, e os deuses também, né, deuses com corpo de homem e cabeça de animal ali. Então nós vamos ver que o ser humano ele começa a criar os seus próprios deuses. E a palavra de Deus diz que para o homem há caminhos que parecem perfeitos, mas são caminhos de destruição e caminhos de morte. Vamos aqui então para o terceiro ponto, a explicação do mandamento, aqui no terceiro ponto do primeiro tópico. Deus se recusa a ser representado pela imagem de qualquer coisa existente na criação. Mesmo assim, ele declara uma razão para tal regra, o amor. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Deus proíbe a idolatria porque é um Deus zeloso ou ciumento. Quando retratamos o zelo divino, não comparamos com um sentimento doentio e invejoso ou que deseja obter algo que não lhes pertence. Falamos de um zelo santo que protege a sua possessão. Então nós vamos ver que Deus, como Criador, ele tem direito de exigir de nós, criaturas, né? E quando aceitamos Jesus como Salvador, nós somos filhos de Deus. Deus exige dos seus filhos a total lealdade ou fidelidade, né? De adorarmos somente a Ele. Porque Deus é digno de toda a nossa adoração. Primeiro, porque Ele é o nosso Criador. Segundo, porque Ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a palavra de Deus fala assim que nós somos possessão de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos propriedade de Deus, exclusiva de Deus. Porque Jesus nos comprou através do seu sangue na cruz do Calvário. Então nós vamos ver que não tem... Deus não pode ser representado pela imagem aqui criada pelo ser humano. O próprio Deus ele falou para Moisés, olha, não faça nenhuma imagem aí que me represente aí na terra. Com quem vocês vai com quem eu vou ser apresentado, né, ou representado? É interessante notar que Deus, a palavra de Deus fala assim, que Deus ele é invisível, mas ele é real. Então nós vamos ver que nós, como seres pecadores, né, embora sendo salvos, nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Então nós devemos entender que neste corpo mortal e pecaminoso, né, neste corpo nosso, não que o corpo seja pecaminoso, mas, né, a nossa natureza pecaminosa, digamos assim, que nós temos, nós não podemos ver Deus do jeito que Ele é, porque um homem mortal já tentou fazer isso, e Deus falou não. Quem foi esse homem? Moisés, está lá no capítulo 32, né? Êxodo, capítulo 32, Moisés falou assim, Deus, eu quero ver a sua glória. Ou seja, eu estava lendo hoje, ele falou assim, Deus, eu quero ver a sua face. Deus falou assim, você não pode ver a minha face, porque se você ver a minha face, você morre. Né? Mas eu farei passar diante de toda a minha bondade, eu passarei diante de ti toda a minha bondade. Então nós vamos ver que Deus ordenou a Moisés que ficasse debaixo de uma pedra. Ele falou, quando eu passar, cobrirei com a minha mão, para que não veja a minha glória, para que não veja a minha face. E a palavra de Deus diz que Moisés viu as costas de Deus, porque Deus falou para ele, olha, se você ver a minha face, você vai morrer, você morre. E nós vamos ver que realmente Moisés morreu, mas ele não morreu por esse motivo, né? Não era a hora dele morrer. Nós vamos ver que ele morreu mais para frente, conforme o plano de Deus. Mas nós vamos ver que Deus falou que se ele visse a face, ele ia morrer, porque ele não poderia ver a face de Deus. Então nós vamos ver que Deus ele não pode ser visto,
nesse corpo aqui que nós estamos. É por isso que quando Jesus vier, o nosso corpo será transformado de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo abatido, de um corpo corruptível, para um corpo glorioso, poderoso, forte, né? Um corpo imortal, um corpo de glória, um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo ressurreto, um corpo transformado. Aí com este corpo que é apropriado, né? Este corpo que será transformado, né? Do mortal para o imortal, através do poder de Deus, aí nós teremos condições de ver Deus face a face, porque este corpo será transformado, então não haverá mais pecado nesse corpo. Seremos transformados, e a palavra de Deus diz que assim como Jesus é, o veremos, por causa dessa transformação. Nós vamos ver que tem algumas religiões, né, que tem as imagens de escultura, que para eles essa imagem representa o próprio Deus, e as pessoas acabam, né, idolatrando essa imagem de escultura. Um exemplo claro do que eu estou falando é o catolicismo. Por exemplo, eles pegam, né, um corpo feito de gesso de Jesus, colocam em um caixão, ou até Jesus pendurado em uma cruz, né? Então nós vamos ver que essa imagem aí, eles acabam adorando essa imagem como se fosse o próprio Jesus, mas na verdade a palavra de Deus diz totalmente o contrário, porque o mandamento de Deus aqui é não fazer imagem de escultura, é para não fazer, porque a pessoa ela acaba perdendo foco. Através dessa imagem, ela acaba adorando a imagem ao invés de adorar o Criador, porque o Criador não é representado por aquela imagem que foi feita pelo homem. Aliás, tem muitos quadros de Jesus, né? Um Jesus bonito, de olho azul, de olho verde, barbudo, com os cabelos compridos. Há vários retratos, né, que são pintados pelos artistas, mas não tem como esse retrato representar Jesus ali. Porque Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás, não tem como trazer realmente a imagem de Jesus como ele foi há tanto tempo. Né? As pessoas que viram Jesus pessoalmente não deixaram nenhum quadro dele. A igreja, por exemplo, os apóstolos, a igreja primitiva, que viram Jesus como ser humano, eles não pintaram nenhum quadro de Jesus, né? E ficou de lá para cá esse quadro, foi conservado nesses mais de 2000 anos atrás, né? Que Jesus ele veio aqui na Terra. Então não tem nenhum quadro feito de Jesus lá, né? No século I, que é conservado até agora. Então nós vamos ver que muitas pessoas, né, muitos artistas, e as pessoas acabam adorando esse quadro, e aí fica configurado idolatria, fica configurado como idolatria, quando as pessoas adoram essas imagens de Jesus na cruz, né, essas imagens de Jesus nos quadros, então isso fica configurado idolatria. Outra coisa também que é idolatria, é as pessoas fazerem a imagem de Jesus, né? A mãe de Jesus, Maria, a Virgem Maria. Então as pessoas começam também a adorar essa imagem. Foi por isso que Deus falou: não farás para ti imagem de escultura. Porque quando o homem faz a imagem de escultura, que ele acha que essa imagem vai representar, né? No caso da Igreja Católica, a imagem que representa Maria, e realmente é idolatria, até o próprio Jesus pintado nos quadros. Então nós vamos ver que quando Deus falou para não fazer, era justamente isso, trocar o Criador, o verdadeiro Deus, Deus que é digno de toda honra e toda glória, trocar pela imagem de escultura e adorar aquela imagem de escultura. Então nós vamos ver que Deus se recusou a ser representado pela imagem de qualquer coisa existente na criação. Então, como que a pessoa vai fazer uma imagem de Deus? Não tem como a pessoa fazer a imagem de Deus. Porque, primeiro, o ser humano, nenhum ser humano jamais viu a Deus. Quando Deus ele desceu ali
que Moisés viu as costas dele, ali ele vem numa, digamos assim, é chamado na teologia de antropopatismo. Né? O que é antropopatismo? Antropopatismo é forma humana. Antropopatismo é Deus de forma humana. Deus, ele veio de forma humana, né? A Bíblia fala assim que Moisés viu as costas de Deus. Então, ou seja, Deus, ele veio de forma humana, como homem, né? Mas ele não veio na sua forma original, porque aquilo ali não era, ali Deus, ele veio de forma humana, não significa que Deus é daquele jeito. Não significa que Deus é daquele jeito. Não significa que ele é, mas ele veio de forma humana. Por que eu falo que significa que não é daquele jeito? Porque ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Não quer dizer que Deus seja um monstro, que Deus seja, tipo assim, um poder, né? Que Deus seja uma luz, né? Uma luz poderosa. Uma luz poderosa, né? Assim como se fosse o sol, que não tem corpo, que não tem isso, que não tem aquilo. Não estou dizendo que seja isso. Mas eu estou dizendo que ser humano jamais viu a face de Deus. Então, pelo fato de não ter visto Deus, com que Deus ele vai ser representado? Com que tipo de imagem Deus ele pode ser representado? Então, eu quero que os irmãos entendam isso, que Deus não pode ser representado por algo feito pelo ser humano, porque o ser humano jamais ele viu a face de Deus. Vamos aqui para o segundo ponto, segundo tópico. Avisos e promessas. Avisos e promessas. A iniquidade dos pais nos filhos, conforme o dicionário hebraico de Strong. A maldade, Êxodo, capítulo 20, versículo 5, é uma das principais expressões do Antigo Testamento para indicar pecado. Essa expressão aponta para a ideia de desvio ou depravação intencional. Ou seja, o Senhor Deus está falando sobre aqueles que conhece a sua vontade que estava sendo revelada, mas que se recusa a viver de acordo com ela. Nós vamos ver que quando fala sobre a iniquidade dos pais, os filhos, de acordo com Ezequiel no capítulo 18, tem igrejas por aí, né, que não é da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus elas prezam pela palavra, né? As Assembleias de Deus, mas tem igrejas que se dizem igrejas que falam sobre maldição hereditária, ou seja, maldição que é passada de pai para filho, né? Maldição que é passada de pai para filho. E nós vamos ver que, de acordo com a palavra de Deus, Ezequiel no capítulo 18, se o pai pecou contra Deus, né? Se o pai pecou contra Deus, ele vai ser responsabilizado diante de Deus pelos seus pecados. Os pecados do pai não vão afetar a vida espiritual do filho. A iniquidade dos pais nos filhos. Então nós vamos ver que tem igrejas por aí que pregam sobre maldição hereditária. Por exemplo, a pessoa aceitou Jesus, aí é obrigado a fazer uma campanha em determinada igreja, para que através dessa campanha seja expulsa essa maldição da vida dessa pessoa, porque foi passada de pai para filho. Irmãos, não existe isso. Isso aí é heresia. Isso aí é heresia. É torcer a palavra de Deus. Nós vamos ver que, de acordo com a palavra de Deus, Ezequiel 18, a palavra de Deus fala assim que a alma que pecar, isso morrerá. A responsabilidade, ela é pessoal, a responsabilidade. A responsabilidade não é passada de pai para filho, porque Deus ele é justo. Cada um será culpado diante de Deus pelos seus pecados, ou cada um será abençoado por Deus pela sua obediência. Tanto pela obediência quanto pelos seus pecados, cada um de nós somos responsabilizados por aquilo que nós assumimos ou praticamos diante de Deus. Então não existe a iniquidade dos pais nos filhos, não é passada. O que é passada, biblicamente falando, é com relação à natureza pecaminosa.
nós vamos ver que Adão, quando pecou contra Deus, ele gerou filhos semelhantes a ele. Deus fala assim: olha, Adão, maldita a terra por tua causa. Nós vamos ver que o pecado, ele é configurado como um vírus. Como um vírus. O vírus do pecado, né? Essa contaminação do pecado, Adão, quando pecou, ele gerou filhos com naturezas pecaminosas. Nós somos filhos de Adão. Nós somos descendentes de Adão. Adão foi o primeiro homem criado na face da terra. Através de Adão foi povoada a face da terra. Deus falou assim: olha, Adão, crescei e multiplicai, expandei. Deus deu um mandamento, uma ordenança para que Adão crescesse e se multiplicasse. Mas depois que Adão pecou, isso aconteceu. Ele cresceu e se multiplicou. Mas as pessoas que nasceram a partir de Adão já nasceram com natureza pecaminosa. Não tem nada a ver com maldição hereditária. Bem porque a criança mesmo tendo a natureza pecaminosa quando nasce, quando ela 1 ou 2 ou 3 anos de idade, ela não tem consciência do pecado. É por isso que Jesus fala assim: olha, quando veio um monte de criança abraçar Jesus até ele, os discípulos queriam impedir as crianças. Jesus falou assim: não impeçai os pequeninos, deixai-vos a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E vai além ainda. Jesus fala assim: olha, aquele que não se fizer igual a criança, aquele que não ser humilde ou se fizer igual a criança, não entrará no reino dos céus. Então a diferença de natureza pecaminosa que todos nós herdamos do nosso pai Adão, né, é diferente de maldição hereditária que algumas igrejas pregam por aí. Então, este é o ponto importante aqui do segundo tópico. Vamos aqui para o segundo ponto. A bênção para os que guardam os mandamentos, assim como o juízo divino viria sobre os que se recusam a viver segundo a vontade de Deus revelada, também o Senhor Deus prometeu agir com bondade e misericórdia para os que o amam e obedecem. Estas expressões, amar e obedecer, nos remetem às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, proferiu pouco antes da sua crucificação aos seus discípulos, ou seja, aquele que verdadeiramente o ama é o que aceita e tem os seus mandamentos e os guarda. Jesus falou assim: olha, aquele que me ama também guardará os mandamentos do meu Pai, né? E também serás amado por ele. E tudo que pedir oração crendo recebereis. Então nós vamos ver que na leitura bíblica, nós vamos ver aqui, olha, na leitura: porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia a milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós vamos ver aqui que Deus ele fala que ele faz, faço misericórdia em milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, Deus ele está falando que ele faz milhares de misericórdias, né? Ou seja, aqueles que amam e guardam a sua palavra também serão abençoados por Deus, daqueles que guardam a sua bendita palavra. Vamos aqui para o terceiro tópico. Fugindo da idolatria, o cuidado com as imagens. A forma primitiva certamente dizia: você não fará uma imagem esculpida. Todos os povos têm tendência a isto, mas Deus não pode ser fixado, localizado, limitado por uma representação. Foi o que nós falamos no começo: Deus ele não pode ser representado pela imagem. Deus não pode, porque Deus, não quero dizer que Deus ele não tem forma, né? Também não quero dizer que Deus tem forma, porque eu jamais vi a Deus, né? Mas nós vamos ver que a palavra de Deus diz que o homem jamais viu a Deus. E é interessante notar que quando João, lá no capítulo de Apocalipse, no capítulo 1, quando ele teve a visão de Jesus glorificado,
ele começa a descrever, né, as visões que ele tem de Jesus. Ele falou assim que viu um som como o som de muitas águas, né, os olhos como chama de fogo, né, o seu cinto havia um cinto escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele viu Jesus na sua forma glorificada, né? Os olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada de 2 gumes. As suas pernas era como um latão reluzente. A sua voz era como o som de muitas águas. Então eu pergunto para você, teria como ele pintar aquilo num quadro? Ele viu Jesus na sua forma glorificada, ele caiu ali. Ele caiu como morto ali. Porque ele viu Jesus, ele viu a glória de Jesus. Aí eu pergunto para você, teria como ele pegar um quadro e pintar Jesus daquele jeito? Daquilo que ele teria como descrever Jesus num quadro, tendo aquela estupenda visão, né, da presença de Jesus daquele jeito? O que eu quero dizer, irmãos, que não tem como aqui na leitura que nós fizemos, né, fazer uma imagem para representar a Deus, porque a Deus ninguém jamais viu a face dele. Então a palavra de Deus fala que nós servimos a Deus, né? Nós servimos a Deus através da fé, nós sentimos a Deus através do Espírito Santo que Ele nos deu, através do seu Espírito. Então nós vamos ver que, aleluia, o homem, nós, no nosso estado aqui de seres humanos mortais, que nós erramos, nós pecamos contra Deus, né? A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado está mentindo, a verdade não está nele. Então jamais nós podemos ver Deus nesse corpo nosso, nesse corpo mortal, nesse corpo frágil aqui. Então Deus não pode ser limitado pelo tempo ou pelo espaço, ele não pode ser representado por imagem nenhuma. Mas é interessante notar que nós vamos um dia ver a face de Deus, né? Nós vamos ver um dia a face de Deus, mas não com esse corpo, quando Jesus voltar e nos transformar. Quando nós formos arrebatados, então nós vamos ver a face de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então essa mensagem é muito consoladora para nós, porque um dia nós vamos ver a face de Deus e estaremos com Ele eternamente, porque nós teremos um corpo glorificado, um corpo poderoso, um corpo perfeito, uma vida perfeita na presença de Deus. Para terminar aqui, nós vamos aqui no terceiro ponto. A imagem de Deus aceita, a mente finita, natural, não tem como entender ou capacitar a grandeza das coisas de Deus, que Deus realiza. Quando Deus criou todas as coisas, fez o homem e a mulher à sua imagem. Aqui está o porquê de Deus rejeitar imagens. Ele já tem a sua imagem e somos nós. Nós não temos permissão para fazermos imagens que representam Deus. Então nós vamos ver que quando Deus criou os céus e a terra, a lua, as estrelas, todas as coisas, não havia ainda o homem na terra. Aí Deus falou, olha, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Glória a Deus. E nós vamos ver que o homem, que eu e você, foi criada por Deus, a sua imagem conforme a sua semelhança. Então nós trazemos em nossa vida a semelhança moral com Deus. Quando se fala sobre a semelhança moral com Deus, não está falando da aparência física que nós temos com Deus, mas nós temos a semelhança moral com Deus, que é a santidade, que é o amor, a santidade, né? São os adjetivos, são as qualidades que Deus tem no seu ser, são os atributos morais de Deus. Então nós trazemos a imagem de Deus quando se fala sobre as qualidades que Deus tem, né? O Espírito Santo, ele, através do Espírito Santo em nossa vida, o Espírito Santo, ele vai produzir em nossa vida o fruto do Espírito, ou seja, o caráter cristão, o mesmo caráter que Cristo tinha ou ele tem, porque Jesus é o ontem, mesmo e eternamente.
o mesmo caráter que Jesus tem vai ser produzido em nossa vida, ou seja, a santidade, a verdade, a justiça, a retidão. Então nós trazemos em nossa vida, não na nossa aparência, mas na nossa vida nós temos semelhança moral com Deus. Quando se fala da santidade, do amor, da verdade, da justiça, então nós temos essa imagem de Deus em nossa vida, que é a semelhança moral com Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, você que ficou até o final da lição 3, né? Falamos bastante coisas aqui importantes para o nosso crescimento espiritual. E eu espero você na próxima aula, na aula de lição 4. Né? Essa aula que nós acabamos de finalizar, ela vai ser em todas as igrejas de Assembleia de Deus do Ministério Madureira, o Ministério do Brás. Ela vai ser ministrada dia 20 de outubro, né, de 2024, a lição 3. Nós terminamos aqui. Na próxima lição, na lição 4, nós vamos falar sobre não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a santidade, a honra e ao único verdadeiro Deus. É a nossa próxima lição. E eu espero você até a próxima lição, a lição 4, para que nós possamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Você que ficou até aqui, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero pedir para você, mais uma vez, que você chegou no final desse vídeo. Se inscreve no nosso canal, deixe um like, pode fazer o comentário, porque nós vamos ler todos os comentários. Também aceitamos sugestões para que nós possamos estar melhorando os nossos vídeos. E eu fico por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, que Deus abençoe a sua igreja, o seu pastor, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, eu espero você no próximo vídeo. Um abraço do seu irmão em Cristo, presbítero Florival. Que Deus abençoe e eu espero você no próximo vídeo.